Bom, gente, então agora antropologia, a gente vai ver hoje, mais ou menos, conseguir começar a visualizar onde é que se aplica, né, a antropologia na enfermagem, como é que a gente consegue visualizar a interação da antropologia com a enfermagem. Então hoje a gente começa a ter esse link, né, que vai ficar bem mais claro depois da nossa primeira prova. Então vou mencionar logo agora aqui no início também, como eu falei lá no final, na aula de histologia, vou falar logo agora aqui da prova de antropologia, que também vai ser um trabalho mais simples, né, que é justamente correlacionar a antropologia com a enfermagem. Onde é que se enquadra a antropologia na enfermagem, no cuidado do enfermeiro e etc. É algo bem mais simples de vocês encontrarem trabalhos, de vocês encontrarem artigos relacionando isso aí, certo? Então, é bem mais fácil. No caso do trabalho de antropologia, eu vou querer que vocês façam em duplas, certo? E vocês vão me enviar as duplas no grupo, certo? Para ficar mais simples. E aí, quem for mandando as duplas, por favor, copia e manda embaixo. Copia e manda embaixo. Não vai mandando tudo solto, não, que fica difícil de organizar. Então, me mandem o nome com todas as duplas, e aí vocês fazem o trabalho junto, porque eu vou querer no mínimo 4 laudas. Então, como são 4 laudas, então acho que em dupla fica menos pesado. E aí existem vários trabalhos mostrando a importância da antropologia para a enfermagem, etc. E vai ser isso que eu vou querer e vou mandar bem direitinho lá no grupo e no Classroom para vocês, certo? Então vamos lá começar. Então, a antropologia, né, é uma ciência da humanidade, né, uma vez que antropologia significa o estudo do homem. E ela vai estar compreendida como aquela ciência do âmbito do saber, que procura conhecer cientificamente a pessoa humana na sua totalidade, né? Não conhecer apenas os aspectos fisiológicos do ser humano, mas todos os aspectos biopsicossociais no qual ele está inserido, a sua cultura, a sua família, as suas características como indivíduo, certo? Então, é uma forma de conhecimento sobre a diversidade cultural, isto é, a busca de respostas para entender o que se é a partir do espelho fornecido pelo outro. Então, é tentar compreender aquele indivíduo, aquilo que ele está ali te apresentando na sua linguagem corporal, na sua cultura. Então, tudo isso que ele está te apresentando e você tentar traduzir aquilo que ele está te dando de informação, além das informações físicas, né, de sintomática, por exemplo, no caso de uma doença, de um indivíduo que esteja sendo cuidado pelo enfermeiro ou pelo médico. Então, é olhar além da sintomática e ver tudo aquilo que está por trás daquele indivíduo. Então, é uma maneira de se situar na fronteira de vários mundos sociais e culturais, abrindo janelas entre eles, através das quais se podem alargar as possibilidades de sentir, agir e refletir sobre o que torna os seres humanos singulares, ou seja, humanos, né? Então, nesse sentido, a antropologia ela vai ser vista não apenas como o estudo de tudo que compõe uma sociedade, mas como de todas as sociedades humanas, ou seja, das culturas da humanidade como um todo em suas diversidades históricas e geográficas. Então, é considerar as crenças, considerar os mitos da qual aquele indivíduo está inserido, as suas características sociais, como se estrutura a sua sociedade, como é a estruturação familiar do indivíduo, qual é a cultura daquela comunidade. Então, tudo isso ela vai te trazer informações sobre o indivíduo em si, mas também vai te trazer informações macro, né? Vai te trazer informações sobre a comunidade no geral. E tudo isso pode ser utilizado na Constituição de políticas, por exemplo, no caso da saúde, se você compreende o indivíduo, a sociedade na qual ele está inserido, as suas características familiares, você consegue fornecer a ele um serviço de saúde melhor, bem como você entende tudo aquilo
no qual ele passa, no qual ele está inserido, e consegue fornecer políticas preventivas também para a comunidade na qual ele está inserido. Porque uma vez que você olha para o indivíduo como um todo, né, não só as características sintomáticas, físicas dele, você consegue obter informações muito mais relevantes do que olhando apenas para o físico. Então, o objetivo da antropologia é o estudo da humanidade como um todo, né? Bem como das suas diversas manifestações e expressões. Então, se presume que a antropologia vai se preocupar com a pessoa humana na sua condição de ser biológico, obviamente, mas também na condição de ser pensante, que produz culturas, que é capaz de se organizar em sociedades estruturadas. Então, vai olhar a fisiologia, óbvio, isso também é de extrema importância na consideração, principalmente no ponto em que a gente quer correlacionar a antropologia com a saúde, com a enfermagem, com a medicina, certo? Então, é importante a fisiologia, a biologia daquele indivíduo, mas também é importante tudo o que está por trás dele, os seus pensamentos, a sua cultura, a sua sociedade, comunidade, etc. Então, a enfermagem, enquanto ciência, ela tem como objetivo o cuidado, né? Praticamente sinônimo de enfermagem é cuidado. Então, é um elemento necessário e único que consiste em conhecimento, crenças e valores que o sustentam, refletido em comportamentos e modos de cuidar. Então, sob esta ótica, a gente espera que, com o apoio da antropologia, os estudos que envolvem as ciências da saúde sejam realizados na perspectiva de construir sentido sobre as ações dos profissionais de tal forma que elaborem processos tendo em mente a singularidade dos sujeitos e os diferentes contextos que estão inseridos. Então, a enfermagem ela tem que buscar observar de modo mais amplo. Por quê? Esse cuidado, né, de modo mais amplo, porque nem todos os indivíduos que possuirão, né, a mesma sintomática física, eles vão responder da mesma forma ao cuidado, porque existe uma série de condições por trás. Por exemplo, um indivíduo que está com uma doença grave, ele tem todo um suporte financeiro, ele tem todo um suporte familiar por trás dele, e outro indivíduo que é completamente sozinho, que não tem quem vá cuidar da sua alimentação, quem vai cuidar de levar, de acompanhar, de dirimir a solidão do tratamento de alguma doença. Então, tudo isso ele tem que ser observado no processo do cuidado do enfermeiro. Então, as abordagens para um indivíduo que é completamente sozinho, que podemos até colocar que é um indivíduo abandonado em si, né, vai ser completamente diferente da abordagem daquele indivíduo que tem todo o suporte, que tem uma família, que tem uma sociedade que consegue dar um apoio, um suporte para ele. Então, é diferente. Então, quando você para e vai atender o paciente, você escuta, né? É muito importante escutar o paciente. Você para e vai escutar aquilo que ele tem a dizer, aquilo que ele está passando, para entender o contexto social no qual ele está inserido, vai ajudar a conseguir formar um tratamento, uma atenção, um cuidado àquele indivíduo de forma mais individual. E, consequentemente, se a gente tem um tratamento individualizado, né, a gente tem um tratamento melhor, um tratamento mais eficaz para aquele indivíduo. E não quando a gente tem um tratamento generalizado, tome isso, 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 que é o que a gente observa muito, infelizmente, nas unidades de saúde públicas, né, até mesmo nas emergências privadas, que a pessoa não quer ter a paciência, os profissionais de saúde não têm a paciência de olhar para o indivíduo como indivíduo, né, individual, como o próprio nome diz. Então, eles apenas olham a sintomática física e receitam as mesmas condições para todos. Então, quando a gente para e observa tudo aquilo que está por trás, as condições biopsicossociais que estão por trás daquela doença, daquele indivíduo, a gente consegue fornecer um serviço de saúde de melhor qualidade. Então, a antropologia ela vai ter como objetivo entender o ser humano
as suas práticas em uma perspectiva comparativa, ou seja, de uma perspectiva que reconheça e respeite a diversidade de soluções que as diversas culturas têm construídas para explicar e atender os problemas de saúde e doença. Então, ela vai observar o indivíduo, cada um por si, e vai ser comparativo. É um exemplo que a gente também tem muito, que vocês vão observar nas próximas aulas, do indivíduo que chega para tentar um tratamento, né, e busca um amparo na unidade de saúde, e quando chega lá e diz, então é isso que eu tenho, então eu vou também tomar aquele chazinho que a minha avó disse, que esse chá é tira e queda, e eu tô curado. E o profissional de saúde, em vez de ouvir o saber tradicional, né, a cultura daquele indivíduo, respeitar e tentar associar junto ao tratamento profilático junto ao tratamento que ele tem para oferecer, para curar aquela doença em si, ele apenas rejeita, diz que é crença, diz que é mito, que não vai servir de nada. Então, isso não é ouvir o paciente, isso não é fazer com que o paciente se sinta abraçado, se sinta acolhido no momento do tratamento. Então, a antropologia, ela permite isso, ela permite compreender cada indivíduo junto à sua cultura, às suas práticas, levando em consideração mesmo aquilo que a gente, na nossa consciência, né, acha que é apenas coisas culturais, apenas história, que não tem uma função benéfica em si, mas todo mundo sabe que em vários tratamentos existe aí o placebo, né, e que muitas vezes o placebo, o efeito dele na mente da pessoa é tão poderoso que ele consegue sim trazer benefícios ao indivíduo. Então, no momento em que a gente acolhe a informação que o indivíduo está nos passando referente à sua cultura, então a gente acolhe essa informação, admite que a informação ela é sim benéfica, então a gente pode trazer mais benefícios ainda para o indivíduo, além do tratamento comum que nós vamos receitar. Então, ela é de extrema relevância para os estudos da área de saúde e especificamente para a enfermagem. Então, a enfermagem, ela possui como objeto da sua prática o cuidado. Nesse sentido, pela lente da antropologia, é possível analisar os hábitos de vida, as rotinas, procurar pelo serviço de saúde, assim como para compreender o significado de saúde e doença por parte dos profissionais e usuários do serviço de saúde. Então, vai observar no momento em que a gente quer ouvir, né, quer escutar o indivíduo, o que é que está levando ele a ter aquela doença, quais são os seus hábitos, a alimentação, se ele tem condições financeiras de melhorar a sua alimentação, se ele tem condições estruturais, familiares, para tirar um tempo para fazer uma atividade física. Então, tudo isso é o que a gente tem que observar, tem que ouvir, para tentar fornecer alternativas de cuidado àquele indivíduo. Então, vai muito além de receitar medicamentos e remédios em si para o indivíduo, vai muito além o cuidado em si da enfermagem. E esse cuidado mais profundo, esse cuidado mais eficaz que o enfermeiro realiza, ele depende sim da prática antropológica, né? Do conhecimento antropológico, do conhecimento que o conhecimento antropológico fornece. Então, a antropologia como ciência no campo da saúde tem contribuído de forma teórica e metodológica para uma melhor compreensão acerca da influência dos fatores culturais nas dinâmicas sociais e como isso condiciona as práticas, os costumes e os hábitos associados à busca pela cura e à concepção de saúde por diferentes grupos populacionais. Então, a antropologia ela já tem aí trazido diversos benefícios para as culturas. Então, a antropologia ela está envolvida diretamente, por exemplo, na conversão de um saber tradicional, de um conhecimento tradicional. Nas comunidades indígenas descobriram que essa folha aqui é boa para dor de barriga. Então, houve aí um consenso entre a comunidade tradicional, o governo e alguma empresa farmacêutica para tentar descobrir o princípio ativo dessa planta e viu-se que, de fato, determinada molécula tem esse poder de eliminar dores abdominais, né? Casos de diarreia. Então, a partir de
observar, de ouvir o que o outro tem a dizer, se descobrir um novo medicamento. Então, o benefício foi gerado para todos. Então, é parar para escutar e aí conseguir compreender uma série de fatores culturais que estão inseridos nas comunidades, na sociedade de forma geral. Então, a importância da antropologia para a saúde e a enfermagem se afirma pelo fato da mesma ampliar o olhar. É isso que eu venho repetindo, né? É tirar o olhar apenas do único foco da sintomática e tentar tratar unicamente os sintomas e olhar tudo que está por trás. Então, isso vai permitir o quê? A ampliação desse olhar. Permitir mudanças na relação profissional-paciente, né? Esse novo olhar ele pode resultar em cuidados e práticas, como escuta atenta, com interesse pelo outro, e a disponibilidade para juntos buscarem formas singulares para enfrentar a situação vivenciada, além de interferir nas interpretações empíricas, factuais, prontas e acabadas da construção do sujeito e objeto, norteando diversos estudos por meio de reflexões, apresentando as incertezas inerentes ao homem, à sociedade e à espécie. É um resumo de tudo que a gente já discutiu. Então, a relevância da antropologia, ela deve ser considerada ainda na formação dos profissionais da saúde. Então, é por isso que vocês têm essa disciplina, é por isso que ela também está começando a ser apresentada lá em sociologia, no ensino médio, porque a gente precisa desse tipo de filosofia, de ciência, para que a gente passe a enxergar o outro, né, de forma mais ampla, num contexto maior do que apenas atitudes e características físicas e observar apenas isso. Então, a gente observa tudo aquilo no qual ele está inserido, a sua cultura, a sua comunidade, as suas características familiares, financeiras e etc. Então, no contexto acadêmico, a antropologia ela deve sim compor a grade curricular, em especial dos cursos que formam profissionais de saúde, pois esta traz inúmeras contribuições que envolvem as reflexões em torno do processo saúde e doença, cultura e sociedade, bem como são fundamentais para se repensar em formulação de políticas públicas e planejamento do serviço de saúde. Se eu tenho uma unidade de pronto atendimento, uma unidade de saúde, que para observar o indivíduo, chega lá com uma dor de barriga, toma esse remédio aqui, é verme. Chega outro indivíduo, tô com dor de barriga, toma esse remédio aqui, pronto, é verme. Se o tratamento for sempre só esse, de observar o sintoma do indivíduo e tratar o sintoma, nunca vai se acabar os problemas, porque não se observa o que está por trás. Se o primeiro indivíduo que foi à unidade de saúde tivesse tido uma conversa, né, ou tivesse sido ouvido pelo profissional de saúde, ele saberia que na comunidade daquele indivíduo tem um problema de esgoto a céu aberto. Então, ele está constantemente exposto ali a infecções do trato gastrointestinal. Quando outro indivíduo foi com a mesma dor de barriga, e se ele tivesse sido ouvido, essa ideia, né, de que a situação estrutural na qual o indivíduo está inserido está acarretando em problemas de saúde nele, teria sido confirmado. Então, a unidade de pronto atendimento, a unidade de saúde, ela juntaria, né, todos esses casos que foram analisados de uma forma global, se levando em conta não apenas só a sintomática do indivíduo, mas tudo aquilo na qual ele está inserido, e poderia desenvolver políticas públicas, né? Se planejar o serviço de saúde para evitar que a doença aconteça e não tratar apenas a doença. Então, é a história, né? Prevenir é melhor do que remediar, mas para prevenir nessa situação, o indivíduo precisa ser ouvido, ele precisa ser analisado de uma forma mais ampla do que apenas a sintomática. Então, a antropologia, ela traz ao profissional de saúde esse olhar mais profundo e, consequentemente, vai trazer os benefícios à comunidade, à sociedade de forma geral, quando ela é, de fato, aplicada na prestação do serviço de saúde. Então, a antropologia, ela contribui para os profissionais de saúde, uma vez que proporciona reflexões em torno do fenômeno saúde e doença, relacionando aspectos sociais e culturais,
ressaltando que o conhecimento biológico por si só não é suficiente para entender a complexidade desse fenômeno, certo? Então, é necessário considerar que, sob a perspectiva antropológica, o universo sociocultural do doente é visto não mais como um obstáculo maior à efetividade dos programas e práticas terapêuticas, mas como contexto em que se enraizam as concepções sobre as doenças, as explicações fornecidas e os comportamentos diante delas. Essa perspectiva reorienta a percepção dos aspectos relacionados à efetividade das intervenções em saúde, considerando que a efetividade de uma política, programa, projeto, serviço e ações de saúde dependam da extensão em que a população aceita, utiliza e participa dos mesmos. Então, a partir do momento em que a sua unidade de saúde, quando você tem um problema de saúde, ela te ouve, ela quer saber o que está acontecendo na tua comunidade, ali no teu ambiente, na tua família, isso acaba criando uma relação, né? Paciente, profissional de saúde. Essa relação, ela é embasada, ela é fundamentada na confiança. Então, aí, essa relação de confiança permite que quando as políticas, né, quando as práticas de prevenção de saúde forem ser aplicadas, elas sejam amplamente aceitas, que elas sejam mais aceitas do que políticas que só chegam e são jogadas dentro de uma comunidade, de uma sociedade, sem ter havido aí uma relação entre essa unidade de saúde e a sociedade e a comunidade em si. Então, a antropologia, a ciência da antropologia que permite que haja essa relação, desde o micro, né, quando a gente está ali, quando a gente, eu acho que eu já dei tanta aula para a enfermagem que eu fico me colocando quando a gente, né, como se eu fosse enfermeira. Aí, quando o enfermeiro está ali, frente a frente com o paciente ou o médico, então tá o profissional de saúde e o paciente, e ele quer ouvir tudo que está por trás da doença do paciente, e quando a gente tem a unidade de saúde que conhece a comunidade na qual ela está inserida, que conhece todos os problemas que podem acarretar em problemas de saúde para o indivíduo, tudo isso vai criar uma relação de confiança, vai criar políticas que de fato são mais eficazes, porque vai ter adesão, né? Porque há uma relação entre eles. Então, quando isso acontece de forma bem independente, quando não se cria esse laço, isso ocorre de maneira muito mais complicada e muitas vezes nem ocorre, né? A sociedade, a comunidade nem adere, porque não existe essa interação, essa relação entre um e outro. Então, o que é que a gente conclui com isso, né? Que os instrumentos metodológicos apresentados pela antropologia mostram-se essenciais na atualidade para compreensão e análise da saúde e da enfermagem. A aproximação e articulação entre os diferentes campos é essencial para a produção de rupturas significativas no modo de pensar e fazer saúde atualmente, né? Então, atualmente, a gente sabe que isso já vem sendo melhorado, né? Então, a antropologia, desde aí o início do século XX, que ela já vem sendo aplicada e vem melhorando o atendimento aos indivíduos na sua forma única, né, individual. Mas a gente sabe que tem muito que melhorar, principalmente serviços de emergência, né? Os serviços das unidades de saúde pública, principalmente de atendimento rápido, né, de pronto atendimento. Então, tudo isso ainda, infelizmente, tem que melhorar muito para que a gente atinja um nível eficaz de tratamento, de cuidado com o outro, com o indivíduo, certo? Então, é mais ou menos nesse contexto aqui que vocês vão se basear para montar o trabalho de vocês, certo? Então, é nisso que vocês têm que tomar. Onde é que a antropologia, ela vai... Vocês viram que eu li o texto lá para vocês? Então, eu li o texto e eu fui dando alguns exemplos de onde é que isso se enquadraria. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Vocês construam uma dissertação, né, um texto lá, de no mínimo 4 laudas, e vocês construam esse texto falando sobre a relação entre antropologia e enfermagem,
Mas dentro dessa relação que vocês vão estar lá mostrando, eu quero que vocês apresentem essas aplicações, né, esses exemplos práticos em si, de onde se enxerga que a antropologia irá trazer benefícios, certo? Então, é isso que eu vou querer com o trabalho de vocês. Compreendido, gente? Sim, pronto. Pois então, até a próxima semana. E assim que eu colocar, que eu postar as aulas, certo? Eu mando o link e aí vai. Vou mandar ainda hoje. Vou postar agora. Creio que o Google leva uns 40 minutos para mandar as aulas gravadas. É assim que eu colocar no YouTube. Aí eu mando o link das aulas e junto com o link das aulas eu já mando tudo, como eu sempre faço, mas mando hoje ainda, certo? Para vocês verem. Pois pronto, gente, até a próxima... Ah, não, próxima semana não tem aula, certo? Vai ser o... Vai ser um descanso para vocês e para mim, porque vai ser a prova, né? Vocês vão me enviar o trabalho até a segunda-feira da próxima semana, ok? Fechado? Então, até na outra semana. Tchau, tchau, gente.